Isso. E eu, Sônia, em relação aos relatos que tu fala, é os relatos que a gente começou a falar na aula passada. Isso, exatamente. Os relatos das questões online, né? Do trabalho todo remoto que vocês fizeram, tá? Sim. Então, quem falou a semana passada foi a Ana Laura, a Brenda, a Isabela, a Laura, a Maria Luísa e a Tássia, tá? Isso. Então, Bia, se tu quiser começar já com o teu relato, assim, como é que foi esse ano, assim, que esse semestre tu está trabalhando, não tá? O que tu anda fazendo, assim, em relação às questões remotas? Pode falar. Acho que tu tá com o telefone com o som Eu, desligado. Tá, eu desliguei, tá? tá. Eu não estou trabalhando, Hum, fico em casa, né? E a questão, assim, em relação aos estudos, ter sido remoto, para mim foi bem desafiador, como eu já falei algumas vezes em outras disciplinas, principalmente por causa da demanda, uhum, que tem algumas disciplinas que teve trabalhos a semana inteira, uhum. e eu praticamente não dou conta. Ainda bem que revendo assim todo esse semestre, eu vou ter que cancelar uma disciplina só, que eu achei que eu ia ter que cancelar mais, que vai ser a de ética, Ah, tá. Essa que é eu uma coisa imagino. que tem sempre, então não tem problema. Sim, sim, mas igual ela, assim, muito pesada, a disciplina foi muito pesada. Toda semana trabalho para entregar e, assim, não é um trabalhinho, responder uma pergunta, ou não, eles mandam uns 2, 3 textos, tu lê capítulo de livro, assistir vídeo, ouvir áudio, é um negócio, assim, absurdo que a gente não dá Tem a conta. prova Se fosse ainda. só de ética, mas, assim, é muito fora. Uhum, Muito exagerado, assim, material muito bom, eu até consegui acompanhar no começo, eu consegui acompanhar bem, material bem explicadinho, consegui aprender com as coisas que eu consegui acompanhando, né? uhum. Muito, muito bom o material deles, mas muito pesado, assim, para ser EAD, e a gente tem outras disciplinas, né? Não é só aquela, Uhum. enfim. Essa foi a que foi mais difícil, assim, para mim, e eu não dei conta, porque toda semana ter que entregar um trabalho e ler texto e assistir vídeo de 15 minutos e fazer resumo e, enfim, achei bastante pesado. Você tá fazendo essa disciplina também, Brenda? Sim, eu só não vou desistir porque eu tenho que me formar esse semestre, mas é muito pesado. É. Toda segunda tem muita coisa, e aí, e agora tem mais a prova com 20 questões. E aí deram um roteiro com não sei quantas perguntas de cada módulo, só que são 17 módulos. Olha, Sim, complicado. muito Bem pesada absurdo. mesmo. E é bem boa, É. assim, né? Mas nesse contexto, assim, ficou muito pesado. E aí de resto, assim, para mim foi essa mais pesada, assim, de resto, eu acho que no primeiro semestre foi um pouco mais difícil a questão de adaptação dos professores também, né, porque queriam exigir trabalho da sua disciplina, e eu acho que nesse segundo semestre, não que tenham afrouxado, mas ficou melhor dividido até a separação dos trabalhos, e, enfim. Eu Uhum. achei que esse segundo semestre a adaptação foi um pouco melhor, assim, em relação à pandemia. Mas E isso. isso é fruto da própria avaliação de disciplinas que vocês fizeram, sabe? Então, isso é bom para a gente poder refletir, para a gente poder retomar, né? E ver, inclusive, Uhum. essas disciplinas em EAD que vocês todos estão falando assim que a quantidade de trabalhos é bastante grande, é bom vocês colocarem, né, lá na avaliação de disciplinas para falar para o professor, enfim, essas coisas são Uhum. bem importantes. Aliás, já está no ar de novo a avaliação das disciplinas, né, para vocês fazerem. Mas então, é isso aí. A gente conseguiu se adaptar um pouco mais, claro, né? O primeiro semestre foi mais pesado, mas eu vejo que está todo mundo muito mais cansado do que o primeiro semestre. Embora a gente estivesse naquele momento assim de volta, não volta, vai semana que vem, vai ver, sim, era um pouco dessa questão, né, que nos deixava um pouco angustiado, né? Agora a gente sabia que não ia voltar,
mas ao mesmo tempo está todo mundo muito cansado. Muito cansado, a questão do tempo inteiro na frente do computador, isso exige muito, né? Porque vocês, claro, têm que fazer os trabalhos, mas vocês vão mais para a aula, né? A gente que está trabalhando, além da aula, tem o outro trabalho, que é o do dia a dia, né? A gente não estava lá, mas está ao mesmo tempo, né? Porque tu está trabalhando online e responde o WhatsApp, responde e-mail e corrige trabalho, enfim, é uma série de coisas. Então, assim, o pessoal realmente está mais cansado. Então, tá. Vamos lá, então. Apresenta o teu trabalho, que vai falar Tá, eu sobre vou o filme. compartilhar. Isso, eu vou compartilhar a tela aqui. Ai, deixa eu liberar Aqui diz que aqui. estão. Deixa eu liberar a sala. Tá. Tá carregando. Tá. Vamos ver se vai, porque ele é bem devagar. A Tássia entrou, tudo bem, Não. Tássia? Boa noite. Ele tá bem travado. Outra opção que eu pensei é mandar para alguém e compartilhar para mim. Ah, Mas ele manda tá para mim. carregando aqui. Manda aqui Pode ser? no Tá bate-papo. muito travado. Manda no Tá, bate-papo. peraí. Peraí que eu vou ter que fazer download aqui para ti. Sai do compartilhamento e faz o download e manda para mim. Manda aqui no bate-papo. Enquanto isso, eu vou dar uma parada. Agora, deixa eu compartilhar a tela de novo. Tá. Ai, funções do filme como recurso pedagógico. Eu estava falando outra coisa, mas eu vou retornar nisso depois. Então, usar o filme como um recurso pedagógico, né? Complementar a ação do professor. A gente pode usar o filme como numa sequência didática, ensinando sobre, sei lá, sobre emoções, que é o exemplo que eu vou colocar, que eu coloquei mais à frente. Provocar discussões, debates e reflexões sobre diversos temas do nosso dia a dia. Então, com diversos tipos de filmes, a gente pode provocar debate, né? Mesmo com criança, a gente estimular a raciocinar, né? A pensar, colocar isso, trazer isso para a nossa vida, trazer reflexão. Aquisição de bagagem cultural por parte do espectador, então, querendo ou não, dependendo do filme, né? A gente pode sim adquirir bagagem cultural. Tem um filme muito bonitinho que entrou na Netflix agora há pouco, que é, eu não sei se vocês assistiram, que é A Caminho da Lua. Não, ainda Não sei se não. alguém viu. Ele é um filme até meio triste, assim, ele é de animação e fala da menina, conta a história da menina que perdeu a mãe. É um filme muito bonitinho. E essa menina, ela mora lá na Ásia, então querendo ou não, a gente acaba pegando alguma coisa de bagagem cultural, que ela faz os bolinhos, a gyoza, umas coisas lá asiáticas, e pode trazer bagagem cultural também. Despertar emoções e sentimentos, o filme pode trazer isso também. Se puder passar para o próximo. Desenvolvimento do intelecto, aprimoramento de habilidades socioemocionais, observação, interpretação, fazer correlações com experiências do cotidiano, além do entretenimento, né? O papel do educador. Então, é muito importante
o papel do educador, principalmente na escolha do filme, e diante da escolha do filme, perceber os objetivos que ele espera, né, serem alcançados, apresentando aquele filme, o potencial didático que o filme pode trazer, a análise que o filme proporciona, a relação com o conteúdo trabalhado em aula e o debate e discussão que instiga, né. Eu coloquei ali no próximo slide ideias de filmes, alguns filmes que a minha filha assiste, e ela vai fazer 4 anos agora, mês que vem, e que ela gosta bastante. Então, Rei Leão, Toy Story, Procurando Nemo, Divertidamente. E para crianças até um pouco menores, talvez, os curtas da Disney, né? Que eu não sei se alguém... Vou desligar o vídeo. Parei que agora chegou a número 2 aqui na minha porta. Ai. Pega ela no colo. Deu colocado. Daqui a pouco eu passo. Tá? Voltei. Eu não sei se alguém aqui já assinou o novo Disney Plus. Não, eu não. Eu assinei porque Não, ansiosa. tem vários filmes que tinham saído até de outros catálogos da Netflix, enfim. Tô até pensando em cancelar a Netflix, porque para mim aqui em casa só o que a gente vê é filme de animação, filme de criança, e é isso na TV o dia inteiro. Então, nesse catálogo da Disney, nesse catálogo novo da Disney, ele tem até curtas da Disney. Então, eles têm uma duração bem menor e ainda assim tem uma mensagem bem legal nesses curtas. Eu não sei se vocês já viram um dos passarinhos, ele é bem famoso, um da Pixar. Não. Eu acho que ele tem uns 3 ou 4 minutos. E também não é um filme, mas entra na mesma categoria, né? Sim. Pode passar para o próximo. A filha criança, a filha sentando junto. Tá, então eu propus uma atividade com recurso, escolhi o filme Divertidamente, e coloquei ele para a turma de crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos. Na verdade, 4 anos é pré-A e tem o pré-B, né? Pré, dependendo da escola, vai chamar de alguma nomenclatura diferente. Mas crianças de 5 anos, a partir de 5 anos, eu acho que já tem a capacidade, sim, de assistir filme inteiro, dependendo da criança, né? Então, ali eu coloquei alguns objetivos de aprendizagem. Isso. E pode passar para o próximo. E a atividade eu coloquei ao decorrer do filme, fazer pausas para levar ao entendimento e reflexão sobre os sentimentos da Riley, que é a menininha. Não sei se vocês já assistiram o filme Divertidamente, mas ele fala especificamente sobre emoções, sobre a raiva, a tristeza, a felicidade, o nojinho também. Então, dependendo se as crianças, sei lá, tenham perdido o foco com o filme, a gente pode fazer pausas e conversar com eles, conversar sobre as lembranças felizes, tristes, de medo, desafiando as crianças a conversar sobre o porquê se sentiram assim. Então, tentar fazer com que as crianças relacionem essas lembranças que elas possam ter tido, no momento que tenham sentido raiva. Tristeza ou alguma coisa, algum outro sentimento, e relacionar isso à vida delas e refletir sobre a importância de termos emoções e sentimentos. Aí eu coloquei ali um finalzinho também. E esse outro recurso, outra atividade que eu pensei com filme, isso pode ser feito até para crianças menores.
até com crianças menores, talvez de maternal, e eu coloquei assim, ao decorrer do ano, as profs vão gravando as descobertas das crianças, sem pressão, fazendo pequenos vídeos. Então, com as diversas atividades que foram sendo feitas durante o ano, fazer algum vídeo, fazer vídeos bem curtinhos das crianças e no final do ano montar um vídeo completo da turma com as descobertas que elas tiveram, com as descobertas que elas aprenderam, as coisas que elas aprenderam no decorrer do ano. E, além de ser uma boa lembrança para recordar, é um ótimo também para ter uma retrospectiva das coisas que eles aprenderam durante o ano. Então, o filme não é só o filme, tem curtas também. E também eu tive essa ideia de fazer um filme da turma, né? Que, querendo ou não, acaba sendo um filme. Bem legal. Nossa, que grande que ela tá. Só deixar mais nova. Oi! Oi, que linda! Oi, vontade dela, que isso? Tem ela falar com a vovó pelo celular, né? Claro, querida. Olha só, mas tu disseste que na semana passada tu entraste bem na hora que a gente estava falando, é que as gurias estavam apresentando a TV, né? E aí na TV tu pode fazer a questão da utilização do filme também, né? Ela não deixa de ser, tu usa um vídeo, tu usa uma própria, nas escolas tem, na TV Escola, liga na TV Escola, tu apresenta, claro, tu vai fazer o filme, né? Quando o teu trabalho ele é mais direcionado do filme propriamente dito. E quando a gente estava falando da questão de dar um filme inteiro, né? É que uma coisa é a tua filha na tua casa, né? Ou com a família, vai sentar e vai assistir o filme, né? Porque ela tá ali, tá interessada, tá a mãe, daqui a pouco tem uma pipoca, enfim, né? Outra coisa é a sala de aula. Porque na sala de aula, normalmente, não tem uma acomodação adequada para a criança, né? Ela está naquela cadeira, a cadeira é desconfortável, porque por mais que a gente saiba que a cadeira, assim, mas não é uma cadeira para assistir um longa-metragem, né? Porque a gente, enquanto professora que está ali assistindo com as crianças, a gente cansa, né? Então, era assim, nesse sentido. Então, para não ficar o filme inteiro e também, ao mesmo tempo, não ficar assim, a professora faltou, vai chegar atrasada, bota um vídeo para as crianças, que isso daí também, né, não tem objetivo nenhum, né? Então, era nesse sentido que a gente estava conversando, tá? Mas eu gostei muito ali da questão que tu trouxeste da própria filmagem das crianças e apresentar no final do ano, isso é bem legal, é um recurso, né, que a gente pode utilizar da questão do filme, né? De também parar de fazer essa parada, porque isso é muito positivo, porque se as crianças estão já assim cansadas, coisa parecida, dá uma pausa, faz um intervalo, coisa parecida, ou ao mesmo tempo para o filme e conversa sobre aquilo que está acontecendo, né? Então essa é uma questão bem significativa. E com os maiores, assim, já não especificamente com a educação infantil, mas com os maiorzinhos dos anos iniciais mesmo ali, porque as crianças hoje em dia, né, pegam o celular e fazem. Nossa, dá para eles fazerem filmes, apresentarem trabalhos, enfim, filmarem algumas coisas em casa. Então, é um recurso que a gente pode utilizar muito, né, na sala de aula. Meninas, vocês gostariam de fazer algum comentário? Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao trabalho da Beatriz, enfim, com a utilização dos filmes propriamente dito? Ninguém? Não? Bem, então tá, Bia. Obrigada, né, pela tua apresentação, por compartilhar conosco o teu material. Ficou muito bom ali, as ideias, sim, o que é o filme propriamente dito, né, o roteiro, organizar, enfim, bem significativo. Ok. Quem é a próxima? É o grupo? Eu posso ir, Sônia. Tá, então tá, Brenda.
Eu vou apresentar sem a Mayra, ela já conversou Sim, contigo, né? já conversou, Tá. inclusive Eu vou. tá achando que a avó sai essa semana do hospital. Ai, coisa Ela boa, né? aham. Eu vou compartilhar aqui, só me diz aí Só como é que deixa fica, eu- porque eu tô no celular, tá? Tá, deixa eu só. Ok, Aham, pode compartilhar. tá. Deixa eu achar aqui. Dá para enxergar, Sônia? Tá, dá para enxergar. Gurias, vocês Tá. estão enxergando? Ah, Devem estar, porque senão já tinham falado. então, o nosso trabalho é sobre jornal, né? Então, a Uhum, gente tentou fazer mais ou menos assim, como se fosse um jornalzinho mesmo. E a gente até fez uma introdução, que essa edição, né, tem como objetivo mostrar o jornal como um recurso pedagógico, né? Que traz para as salas assuntos variados, que são escritos de diferentes formas. E ali, no que veremos, a gente trouxe o que é o jornal, sua utilização, aplicabilidade pedagógica, né? E também que nós iremos mostrar uma atividade utilizando esse recurso e as vantagens e desvantagens da sua utilização como um recurso pedagógico, né? Então, o jornal é um meio de comunicação impresso que atualmente também tem se tornado online, né? uhum, A gente encontra todos os tipos de jornal agora quando a gente entra na internet, né? É uma maneira diferente, mas não deixa de ser um jornal, né? uhum, E ele foi um dos primeiros espaços das atividades jornalísticas e é um meio de comunicação de massa que é utilizado para dar notícias, opiniões, né? E falar sobre os interesses sociais. Então, também tem a periodicidade dos jornais, que pode ser diários, quinzenais ou mensais, né? E uma questão bem interessante é que ele é uma ótima fonte de pesquisa sobre a história, né? Quando a gente busca edições antigas, a gente consegue, através das notícias, compreender um pouco da sociedade da época, né? uhum. E na escola, esse pode ser uma maneira de utilizar o jornal, né? Trazer jornais antigos para as crianças lerem as notícias de determinado ano, como é que estava, né? Até esse tempo eu estava vendo na internet mesmo alguns jornais antigos mostrando preços de alguma coisa, e aí era R$ 1, e agora a gente não imagina quase nada por R$ 1, assim, né? Então, de ver como que a sociedade vai mudando muito rápido, né? E ele também pode ser utilizado no letramento e alfabetização dos alunos e na formação de leitores críticos. Até trouxe uma citação ali que fala que a leitura crítica e a utilização do jornal são de extrema importância para o desenvolvimento da cidadania efetiva e atuante. As informações nele contidas possibilitam o acesso à interpretação de temas importantes todos os dias do ano. O jornal é uma espécie de janela para o mundo, integrando a sala de aula e o mundo real. E realmente é, né, essa janela, porque ele traz notícias não só da cidade que ele é feito, né? Muitas vezes ele traz notícias de todo mundo, as manchetes mais importantes, né? E o quanto isso é importante de se trazer para a sala de aula para a criança enxergar além dos muros da escola, né? Deixa eu passar aqui. Aí nós trouxemos como utilizar esse jornal em sala de aula, né? Para que a criança desenvolva a leitura e a escrita e o trabalho cooperativo. Então, a gente pensou em fazer um jornal escolar coletivo, né? Primeiramente, o professor levaria os jornais para a escola, as crianças explorariam, né, como é que são essas partes do jornal, as manchetes, as notícias, né, as colunas, os cadernos. E quando a turma já estivesse familiarizada com essa estrutura, como ele pode ser lido não escrito, então a turma iria fazer um jornal da escola, definindo papéis, buscando notícias, né? Então fazendo essa sondagem, assim, o que poderia ser interessante de mostrar para a comunidade sobre essa escola, o que está acontecendo nessa escola, né? E é uma maneira deles também olharem para dentro, né? E verem que também tem muitas coisas boas acontecendo ali, né? Uhum. E eles estariam exercitando a autonomia, a criticidade, desenvolvendo a leitura, a escrita, o trabalho em equipe, né? E depois o jornal poderia ser até divulgado na própria comunidade, né? Difundindo esse trabalho das crianças, da escola. Então seria um trabalho bem interessante de ser feito a gente colocou crianças do 4º ano ali, né?
Uhum. já tem mais essa autonomia de poder fazer essas entrevistas, né, de conversar com as pessoas da escola. Aí nós também lembramos, né, que além das habilidades ali desenvolvidas com questão de leitura e escrita, estão sendo formados leitores críticos, né, reflexivos, porque quando a gente lê uma notícia, a gente pensa sobre ela, forma uma opinião conversando com os outros, né, e que isso é muito importante para que a gente tenha uma sociedade mais pautada no respeito, no diálogo, né, nessa reflexão. E então trabalhar com os jornais é uma maneira de pensar na transformação, né, da sociedade através dessas notícias, mesmo que não sejam tão boas, né, de trabalhar em cima daquilo, refletir os motivos que estão levando a acontecerem essas situações, né, porque os bairros, as cidades estão com tantos problemas, e trazer isso para dentro de sala de aula pode contribuir para que mudanças ocorram, né, porque as crianças vão desde cedo ser críticas, refletirem sobre aquilo, né, e talvez vão crescer com outras opiniões e com vontade de mudar essa realidade, né. Uhum. Então a gente trouxe que essa edição, né, do jornal trouxe a importância da gente pensar nesse gênero textual como uma ferramenta para o desenvolvimento da leitura, da escrita, né. Ele oportuniza também o trabalho sobre as fake news, que é tão atual agora, né, com essa questão do online. Então, da gente trazer isso também trabalhando com os jornais, né, de se procurar fontes confiáveis, enfim. E a gente também trouxe que os primeiros dias com esse recurso talvez não sejam tão produtivos por essa questão mais online, né, porque vai ser necessário despertar talvez o interesse das crianças para a leitura desse material, né, que não Uhum. é uma leitura tão instantânea quanto os smartphones, enfim, né. Então, foi isso, assim, a gente também botou que ele pode ser considerado uma ferramenta de auxiliar nas transformações sociais, né. Com Então certeza. a gente pensa que é uma ótima ferramenta pedagógica, né, que deve ser mais pensada e utilizada, né. Uhum. E aqui a gente trouxe as referências que a gente utilizou para o trabalho. Ótimo. Tá. Eu consigo sair aqui, espera aí. Isso, só sai. Tá, voltou. Aí, foi. Perfeito. Muito bom, eu já tinha lido de tarde, né, corrigido o trabalho de vocês, a questão teórica, né. Eu gostei bastante, gostei da formatação do jornal, ficou exatamente como se fosse um jornal mesmo, né. Uhum. Eu queria trazer uma coisa bem importante aqui que vocês trouxeram, que é, quando for trabalhar, né, então levar diferentes jornais para a sala de aula. Isso é bem importante, porque, claro, embora hoje todos os jornais já tenham a versão digital, se torna mais significativo ainda, porque assim, ó, se a gente for pegar os diferentes jornais que a gente tem, né? Que a gente tem Zero Hora, a gente tem Correio do Povo, e, bom, vou pegar os nossos, né? O Diário Gaúcho, tá? Uhum. E depois tem os do centro do país lá, que é a Folha de São Paulo e o Globo, enfim, tá. Aí o que acontece? Todos esses jornais, cada um, ele atende um determinado público. E isso é Uhum. muito importante de refletir com as crianças, porque embora todos eles tragam as mesmas notícias, né, a maneira como aquela notícia é veiculada, como ela é escrita, como ela é comunicada, é diferente em cada um desses tipos de jornais, além do Uhum. que dos que estão agora online também, né, dos digitais, porque, por exemplo, aquele O Sul, Uhum. ele agora só tem digital, não tem mais, né? O Metro também não vi mais na sinaleira, com a função da pandemia, o jornal O Metro acabou desaparecendo também, né? Nunca mais vi, nunca mais entregaram, exatamente em função da pandemia, porque tu fica ali manuseando o jornal, né? Então, Uhum. mas era outro tipo de jornal também. Então, isso é muito significativo, né? Por exemplo, meu pai compra o Diário Gaúcho, né? Primeiro porque ele junta todos os selinhos lá, depois ele sai distribuindo para as filhas, né? Ou para os amigos dele, enfim, tá.
E aí ele cola, é um tempo que para ele, que é viúvo, ele recorta, ele cola, né? Assim. E ele lê de cabo a rabo aquele jornal, assim, ele lê tudo, ele lê tudo. Ele, às vezes, ele está muito mais apropriado das notícias do que eu. Eu dificilmente leio jornal, eu assisto o Jornal TV do que e de manhã, quando eu tomo café, eu escuto o rádio, né? E vejo as notícias ali na hora do almoço, que eu gosto do Jornal do Almoço. E aí, mas ele sabe coisas, às vezes, que eu não sei, porque ele leu lá no Diário Gaúcho, embora às vezes a notícia é curtinha, é simplificada, é para aquele público, né? Então, isso é importante. E aí, assim, pegar uma mesma notícia e mostrar para as crianças nos diferentes jornais como é que ela aparece. Não só nos diferentes jornais, mas também nas diferentes redes de jornais, né? Porque cada emissora, enfim, cada veículo, ele tem, ele não é neutro, né? Ele não é neutro, ele tem uma intencionalidade. Ele pode não ter uma intencionalidade política partidária, mas que às vezes até tem, né? Mas ele é um veículo político, ele tem uma intencionalidade por trás, né? Então isso é bem importante. E fazer jornal na escola, na sala de aula, nossa, isso é muito bom. Desculpa, isso é muito produtivo, porque além desses aspectos todos que eu já falei, tem a questão que tu trouxeste muito bem, que é a linguagem, né? A escrita jornalística, né? Aqueles focos, quem é o receptor, o emissor, né? Quem é que vai fazer, normalmente é o que, quem, como, quando e por quê, né? Então, isso é a questão da notícia. O que, qual é a notícia, quem é que fez, né? O que aconteceu, quando aconteceu e por que aconteceu. Então, isso dá uma oportunidade também das crianças utilizarem a síntese, né? Para fazer um resumo, para fazer, né? E não se estender demais e acabar não dizendo nada, né? Então, é isso aí. Como é que foi fazer a pesquisa? Foi bom? Foi bem legal. Foi legal montar também. É. Uhum. A gente encontrou um site que tem vários modelos, assim, tem jornal, tem revista, tem folder. E Uhum. achei bem interessante, assim, o site, né? Porque tu consegue montar diferentes maneiras, assim. Uhum. Também é um bom recurso para a gente utilizar em sala de aula, né? Consegue fazer Claro. vários. Ainda mais agora, né? Nessa modalidade remota que a gente está vivenciando com os maiores, é uma excelente atividade, né? Muito bem. Gurias, alguém gostaria de comentar alguma coisa, tecer algum comentário? Prof, e Brenda, às vezes, né, pensando assim, a educação infantil não usa tanto recurso de jornal, porque não, né, não escreve ou não lê, mas o que a gente já fez lá na escola, assim, a gente já montou um jornal junto com eles, com coisas que a gente, sobre o meio ambiente, para a gente distribuir depois aqui no bairro, né? Então a gente deu a volta na quadra, entregando para algumas pessoas que, claro, eu entrei em contato antes, avisei que a gente ia passar, com algumas informações que eles foram tendo durante aquele projeto. Então, coisas para melhorar no meio ambiente, da água, da economia disso, daquilo, enfim. Então, e tu também é bem pode legal. fazer com imagens daí para as crianças também. E, claro, a criança ajuda a escolher a imagem e a professora escreve, isso não tem problema nenhum, né? Porque isso também é uma maneira das crianças irem percebendo que a gente se comunica através da linguagem escrita, mas também pela imagem, né? Que a gente vê a imagem e sabe que quanto livrinho de educação infantil tem só com imagens, né? E que não tem texto. Então, assim, nossa, é bem legal fazer esse trabalho com as crianças. Bem legal. Bem interessante mesmo. Mais alguém gostaria de tecer algum comentário? Não? Então, vamos para o último agora, que é o rádio, né?
Sim. Somos nós. Eu, Kiane, a Ana, a Laura. Então, eu preciso compartilhar a tela e som. Tá aberto para compartilhar. Enfim. A princípio, só o som. Vou botar o som. Vocês escutam? Sim. Então, tá bom. Vou começar. Deixa eu só abrir aqui o que eu tenho que abrir para não perder. Gurias, por favor, não mandem mensagem no grupo, senão eu perco as partes de vocês. Comecemos, então. Boa noite, professoras e professores do meu Brasil. No programa de hoje, vamos trazer mais uma oficina que é feita usando o rádio, numa tentativa de explorar essa mídia social e despertar interesse pela literatura e seus quase infinitos gêneros. Essa oficina se fundamenta na importância e presença do rádio na vida dos educandos e toda a comunidade escolar, pois atinge todas as camadas sociais e cotidianos mais diversificados. O rádio, ele existe no Brasil como um meio de comunicação desde os anos 50, 60, mais ou menos. Ou seja, um meio de comunicação notável na história do país, sendo ele formador de hábitos e opiniões, além de transformador de culturas. As oficinas feitas com o rádio na escola, elas acabam se tornando ferramentas educacionais muito importantes. Dessa forma, a informação chega em diversos estudantes ao mesmo tempo. Então, agora nós vamos ter o nosso intervalo comercial e depois, logo após o nosso intervalo, iremos conhecer uma atividade pensada para fazer com o rádio na escola. Livraria Franquia, o melhor material para a sua família. Editora Sono Leve, histórias para a hora de dormir, melhor que a Branca de Neve. Teleteacher, do lápis ao carregador, te entregamos tudo e te aguardamos no corredor. Então, voltamos com o nosso segundo bloco e antes tarde do que nunca, a nossa oficina. Primeiramente, selecionamos e gravamos os textos escolhidos. Marcamos 2 ou 3 dias da semana com as crianças e um horário que devem ser cumpridos em função da perspectiva que o rádio tem de transmissão, né? Que são dias e horários fixos. No dia e no horário marcado, a turma ou as turmas devem organizar-se para ouvir o texto transmitido naquela aula. O interessante é que pode ser um texto de absolutamente qualquer gênero, desde um clássico literário, que é a Branca de Neve, como ouvido na propaganda, ou até mesmo um post de rede social ou algum artigo de alguma revista. Claro que os livros clássicos maiores, eles são transmitidos por capítulos, tornando essa atividade mais interessante e instigante.
No fim deste bloco, estaremos lendo dicas de leitura dos ouvintes. Mandem no nosso chat, colegas, por favor, contribuam com livros e textos que vocês acham interessante fazer uma atividade desse formato. Agora, uma curiosidade sobre o rádio. Há alguns anos, não muitos atrás, ali por 2003 mais ou menos, o Silvio Santos, ele lançou uns CDs em formato de contação de histórias. Em função do hábito que os brasileiros tinham de passar horas ouvindo rádios, programas de notícias, radionovelas e muitos outros programas que têm e tinham ainda mais, né? Não exatamente da mesma maneira, mas com o mesmo intuito de que as crianças escutem mais rádios com programas interessantes e adequados para suas idades, sugerimos esta rede de transmissão de textos de diferentes gêneros. Com essa oficina, geramos debates sobre os gêneros ou os acontecimentos do capítulos lidos naquela aula, ferramentas de socialização, instigamos a curiosidade e muita imaginação, pois diferentes das horas do conto comuns, nesta forma de explorarmos o texto, não temos recursos visuais nem táteis, apenas recursos auditivos. Agora, nos encaminhando para o final do nosso programa, deixo aqui algumas dicas de leitura para essa oficina que eu e as colegas selecionamos, que foi um dia especial da Leia Cassol, que explora muito bem os conteúdos de quarto ano, que tem o estudo da cidade e a exploração dos pontos turísticos. Artigos de revistas como a Super Interessante, que aborda assuntos como física quântica com uma linguagem muito acessível. Agora, a dica dos ouvintes. Uma história meio ao contrário, da Ana Maria Machado, diz nossa ouvinte Madalena de Jangadinha, que é um livro muito instigante, com capítulos de tamanhos muito bons para as crianças também de quarto ou quinto ano. Também a Bianca, de São José dos Presentes, deu a dica do livro O Mundo Inteiro, das autoras Liz Garton e Marta Freise, que pode ser apreciado em qualquer idade para trabalhar rima através dessa atividade do rádio. Com isso, ficamos por aqui com o nosso programa. Boa noite, educadoras e educadores do nosso Brasil. Terminei, prof. Quem sabe faz ao vivo. Tá Eu desligado, falei. Sônia. Tô nervosa, mas eu fiz. Ótimo, amiga. Prof, tá desligado o teu. Arrasou, Malu, muito bom. Isso. Tu fizeste agora, sim, ou tu gravaste? Botaste... Ela fez agora, mas ela escreveu. Gravado era o da Ana, na propaganda. Sim. O resto tava escrito, né? Eu fui lendo e falando. Enfim. Tá, a música ficou show, gostei bem do balinho. Obrigada. Mas sabe o que vocês podiam ter feito também, que fica legal, é um podcast, porque o rádio hoje em dia, né? Daí tu só colocaria o podcast para tocar também, né? Hein, prof, eu pensei em fazer isso, eu e as gurias a gente tinha combinado, mas é que eu sou melhor no ao vivo. Ah, bom, então tá. A minha fala é mais, apesar de eu ter indagado um pouco, eu falo melhor assim do que gravando, eu fico mais nervosa gravando. Tá, mas olha só, assim, ó, bem legal, tá? Eu já fiz alguns comentários no texto escrito de vocês, tá? Eu já coloquei, já dei o retorno lá. Mas, assim, importante a questão da contação da história, da leitura, isso é bem legal, porque isso também projeta a questão da imaginação, né? A gente pode trabalhar com como é que a gente chama? Quando tinha radionovela,
eles faziam, como é? Sonoplastia, isso, essa é a palavra, sonoplastia, né? As pessoas caminhando, ou as pessoas, né, um cavalo. Os CDs do Silvio Santos tem isso, mas é meio creepy, assim, eu acho meio engraçado, mas é bem isso. Mas então tu pode fazer. E a pessoa que está ouvindo, então, vai imaginando. É a mesma coisa quando a gente está lendo um livro, né? A gente está lendo e está imaginando. Quando tu vai para o cinema, aquilo, as pessoas normalmente dizem, o livro é melhor. Claro, porque o livro tem toda a descrição do autor. Lá na tela do cinema não tem por que descrever, tu está vendo que o sujeito é alto, que tem olho azul, ou que o sujeito é negro, ou que o sujeito... Enfim, né? Tu não tem a riqueza do detalhe, que a paisagem é plana, tem montanhas. Não, tu estás vendo, né? Então, e o rádio também proporciona isso. Além também de a gente poder trabalhar com as crianças, deles também construírem os seus rádios, né? De fazer, como vocês colocaram no trabalho. Eu fiquei pensando depois, né, de eles gravarem essas histórias e reproduzir nessa rede. Cada semana um grupo grava um texto, escolhe um e grava para os colegas debaterem. E os próprios alunos. Exatamente. E também, assim, a rádio na escola, isso vocês colocaram lá no texto de vocês, né? Que é legal também de fazer. Então, tipo, na hora do recreio, então, aí bota música, passa recadinho, que nem tem, tipo, festa junina, que tem aqueles recadinhos, né? Mas aí faz uma coisa mais legal. Oferece, achados e perdidos, aviso, troca livro, troca coisa, enfim, né? Então, são recursos que, às vezes, a gente não se dá conta, né, de como efetivamente pode ser utilizado. O podcast hoje, por exemplo, nossa, não só na televisão assim que tu vê, porque são coisas curtinhas, né, de no máximo 4, 5 minutos, e que a pessoa vou andar de bicicleta, bota lá para ouvir, né, vai trabalhar, vai de ônibus, enfim, né, estuda utilizando isso, né, no curso que... Então, prof, o meu irmão, que não enxerga, ele só estuda através disso, né? Do ouvir os livros. Ele só estuda assim. Então, o podcast para ele foi um boom. Assim, ele disse que está conseguindo estudar muito melhor, porque para além dos livros, tem os comentários da galera conversando sobre o livro, que é muito melhor, né? No curso que a gente está trabalhando, agora eu estou trabalhando no curso de pastoralidade na organização do curso, né? Um curso de especialização, e lá no Educom eu tenho toda a parte de acompanhamento dos cursos, então eu leio todos os textos antes, né? Organizo, seleciono que são aspectos principais dos textos, e tem a menina que faz, então, a designer, né, design educacional, que transforma os textos em cadernos interativos, né? E aí a gente pede para o professor, ele tem que mandar o texto, mas que ele também faça assim uns 2, 3 podcasts, né? Que apresentem a disciplina ou que ele aprofunde algum conteúdo específico do texto, né? Que então aí ele fale, que ele faça uma complementação. Se ele citou, por exemplo, vou indicar, por exemplo, a encíclica da Laudato Si do Papa Francisco. Então, que ele fale um pouquinho no podcast o que é a Laudato Si, né? O que o Papa quis dizer com aquilo. Nossa, tem uma repercussão com os alunos maravilhosa, né? Porque os alunos gostam de ouvir. Então, isso é bem, bem legal. E às vezes, né, como vocês viram, olha, a gente trabalhou com o rádio, a TV, o jornal e o filme. E parece que só tem computador, né? Ou parece que a gente só tem aula expositiva. Quantos desses recursos a gente pode utilizar, que são todos mídias, né? São outras mídias que a gente pode utilizar no desenvolvimento do trabalho com as crianças, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais. O rádio, por exemplo, na educação infantil, também ele pode ser utilizado como gravador, né? Não é bem rádio, mas enfim, da criança gravar a sua voz e depois escutar. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer isso com os pequenos, nossa, eles ficam encantados de ouvir a voz deles ali. Quando eles têm no karaokê também, é a coisa mais amada. Se vê em vídeo e tudo, eles adoram, né? Claro. Eu tenho usado muito de música com as meninas que eu fico, né? Nesse sentido de rádio, elas curtem muito, muito, muito.
Trabalhar Música, né? ouvir a música, dizer o que aquela música significa, né? Por que fazer fantoche da música. Isso, fantoche, enfim, nossa. Cantar. Elas adoram. Sabe o que eu estou ensinando elas, prof? A mudar a letra da música rimando igual. Elas ficam doidas porque elas dão risada e elas fazem cada vez melhor. É muito bom. É bem isso. Tudo é desenvolvimento. Todo tipo de link que der para fazer, a gente vai fazendo. É isso. Eu acho legal falar de a possibilidade que o rádio tem de chegar em diversas regiões levando conteúdo, né? Também. Aprendizado para algumas regiões do Brasil, né? Eu vi uma reportagem, eu não me lembro agora se foi no Jornal Nacional ou se foi no Fantástico, enfim, foi um desses programas assim, né? Que o pessoal, alunos do ensino médio que não tinham acesso, não estavam conseguindo acesso à internet, e aí a professora teve o insight de gravar, fazer o rádio, né? E aí os alunos ouvirem, aí os professores vão na rádio da cidade e fazem a aula, né, pela rádio. E aí, então, os alunos começaram a ver. Nossa, eu fiquei arrepiada agora, assim, de me lembrar de ouvir as pessoas estudando pelo rádio. Uma coisa que, nossa senhora, a educação à distância começou pelo rádio, né? E pela correspondência, né? A gente tinha curso que se fazia por correspondência, corte e costura por correspondência, né? Como é eletricidade por correspondência, fazia curso muito, meu Deus do céu, 500 anos atrás, o ensino começou assim. Então, quer dizer, as pessoas daí, os alunos ligam o rádio e ouvem o professor. Então, nossa, isso é muito legal, né? Fala, quem pediu a palavra? Mais alguém gostaria de tecer algum comentário do trabalho das meninas? A Isabela não veio na aula, né? Hoje. Não. Tá. E aqui, ele mandou mensagem agora, eu vi aqui, prof, eu vi um imprevisto, ela vai ter que falar contigo, tá? Ficou um pouco chateada com uma situação que surgiu. Tá bem. Gurias, mas ela estava na aula, né? Aqui, não, ela estava até agora, ela mandou agora que houve uma situação aqui complicada. Tá. Meninas, mais alguma coisa vocês gostariam de falar em relação a esses trabalhos que foram realizados? Não? Tá. Bom, então, assim, agora, para a gente encerrar tudo, eu já andei dando uns recadinhos ali para o pessoal que estava assim mais atrasado, tá? Basicamente é a WebQuest e a Word Wall e mais algumas que não fizeram ainda a história em quadrinho, tá? Eu abri lá naquele card de entrega das atividades para a história em quadrinho, tá? Então, quem não postou, daí posta tudo lá naquele onde tem entrega das atividades. Falta a história em quadrinhos, o Word Wall e o Padlet. Isso, tá. Esta semana. Isso. Daí agora era isso que eu ia falar em relação ao Padlet, tá? Então agora vocês já podem todo esse material colocar lá, disponibilizar os links, se for o caso, lá no Padlet e fazerem a reflexão final da disciplina, tá? E aí a gente temos ainda a semana que vem para a nossa atividade ainda, deixa eu ver aqui o calendário, nós ainda temos aula depois dia 7, então temos 2 aulas ainda, dia 30 e dia 7, certo? Ainda assim, no final do segundo tempo, quem não conseguir tudo no dia 30, né, ainda temos uma segunda oportunidade no dia 7, mas eu gostaria que no dia 7 já todo mundo tivesse entregue tudo, certo? Que eu tinha outra coisa para dizer. Quem falta fazer relato ainda? A Evelyn não está na aula, a Kiane já ok, a Mayra, a Roberta Vitória. Tá, as outras todas já fizeram relato, eu vou ver se essas meninas que não estão conseguindo assistir, pelo menos a Evelyn e a Mayra, mandam para mim mesmo
pelo WhatsApp ou pelo e-mail para que eu possa dar a finalização e colocar aqui como trabalho realizado, tá? Mais alguma coisa, gurias, que vocês gostariam de trazer, assim, em relação à nossa disciplina, nessas 2 últimas aulas que a gente tem? Alguma coisa que vocês gostariam de rever, de retomar, ou alguma outra atividade que vocês gostariam de ter um aprofundamento maior? Nada? Eu queria dizer que eu conheci muito site de criação de jogos, de métodos. Foi muito, muito legal, assim, eu fiquei bem impressionada, de verdade. Eu não achei que tinha tantos, eu achei que tinham alguns. Muito legal. Tá. Mas tu diz assim, na nossa disciplina ou em geral tu foste pesquisar outras coisas em função da Tanto própria na pandemia? disciplina como fora, né? Porque eu usei alguns para dar minha aula particular depois e fui pesquisando e descobri várias coisas. Vários sites já prontos, os jogos, os conteúdos separados, assim, bem legal. Houve um crescimento muito grande, né, da última vez que eu dei essa disciplina para agora, né? Foi realmente um salto muito, muito, muito grande, muito significativo, né? A tecnologia, ela deu um passo muito grande nesse sentido, tá? Tássia, gostaria de dizer alguma coisa? Não, prof, acho que eu estou preparando para o Padlet, né? Eu fiz um texto de conclusão da disciplina que eu achei que ficou muito legal, assim. Mas eu não estou com ele aberto agora, então vamos ter que esperar eu passar para o Padlet mesmo. Mas eu concordo com a Malu, eu gostei muito. Eu, particularmente, fiquei encantada com os sites de histórias em quadrinhos, que eu achei muito legal, as criações de histórias em quadrinhos. Embora demanda um tempo, né? Porque tu fica ali, se tu não vai já com uma ideia pronta, tu te perde. Tu fica 6 horas escolhendo o cenário, mais 6 horas escolhendo os personagens. Eu diria que tudo. Tipo The Sims, assim, no negócio. Tem que ir com a ideia já meio pronta. Até as próprias atividades ali do World Hall, que é bem legal, mas que tu também, né? Tu tem que primeiro ver assim qual é a atividade que tu vais fazer, qual é o conteúdo para ver qual daqueles recursos ali, qual daqueles jogos são melhores utilizados, né? Então... Pois então, prof, eu fiz um jogo que é daqueles de atirar nas topeiras. Sim. E aí depois eu pensei, tá, divertido o jogo, mas achei meio agressivo esse negócio de atirar nas topeiras. Não, ali, inclusive, eu ia te dizer que eu fiquei confusa, sabe? Eu custei a ver o que é efetivamente que eu tinha que fazer. Porque procurar. Não, porque dizia, atire na topeira. Na topeira que contém uma parte do corpo humano. Contém a parte do corpo humano, né? Tá, e eu custei a identificar que tinha, por exemplo, o nariz, e tinha um cotovelo, e tinha um braço, mas tinha outras que não tinham isso, né? E aí eu fiquei pensando, claro, Sônia, é para bater naquelas que estão com as partes do corpo humano, porque depois tinha flor, tinha vaso, tinha não sei o quê. Eu joguei todos os jogos de vocês, né? Então, sim, porque, né? Para a gente ver se claro, né? Tem que testar os joguinhos todos. Testar os joguinhos todos. Todos estavam funcionando, inclusive o deixa eu ver quem é, que acho que foi da Beatriz. Mas, prof, isso de tu ter ficado um tempo para entender a lógica do joguinho, eu vou colocar, por exemplo, que ao fazer as questões do Kahoot que eu fiz que era um teste de alfabetização, né? Sim. De níveis de escrita, a minha amiga formada em Direito errou uma questão silábica, uma outra amiga minha foi testar também, errou umas 2 questões, tipo assim, pessoas que já são graduadas, é só, tipo, às vezes a gente não tem mais a prática, sabe? A gente está no automático, entendeu? A gente está no automático, e aí quando tu lê, tu passa por cima. Às vezes, para tu voltar para uma questão que é tão básica, tão assim, né, que a gente estuda hoje em dia, é
difícil buscar, né, a lógica nessas coisas mais simples, às Teve vezes. alguém que fez um de como é caça-palavra, que eu não encontrei uma das palavras, simplesmente passou o tempo que eu não achei a palavra, né? E depois eu fiz um também, quando eu estava aprendendo e estava mexendo assim, meu Deus, eu botei a palavra, depois eu mesma não achava a palavra, porque da forma que eles fazem. Eu passei por Meu isso, Deus, prof. Eu não fiz um consegui de achar a fruta e palavra. a última fruta eu levei um tempo para eu mesma achar. É Esqueci onde bem isso. estava. Eles embaralham bem, né? Porque também às vezes tem na Na diagonal. diagonal, exatamente. Exatamente. Era uma que estava na diagonal que eu levei um tempo para achar depois. É bem legal. Outras também dali que tem jogo da memória, se tu clicar, porque quando eu fui fazer um jogo da memória, eu cliquei, achei que eu tinha que fazer 2 vezes, tipo assim, eu vou fazer dos animais, eu escolhi um leão, eu botei 2 vezes o leão. Não, quando tu escolhe o leão, ele já monta os 2 leões iguais, entendeu? E aí, quando tu fizeste 2, tu vai ficar com tudo 2 pares de cada. Quadruplicado, claro. Exatamente, tu vai ficar com 2 pares de cada, e aí tu clica, e aí a diferença tá na margem que tem ao redor da figura. Ah, eles fazem uma diferença. Eles fazem uma diferença, exatamente. E alguém fez das frutas, alguém de vocês fez das frutas. E eu digo, mas por que essas duas caça-palavra de frutas? Por que as 2 são morango? Por que dá errado, né? Aí até que caiu a ficha também. Na verdade, eram 2 pares de morango. Então, o que identificava e outro com outro. era a moldura ao redor do morango. Então, um tinha moldura azul e o outro tinha... Aí complica, né? Então, para as crianças, e aí depois eu me dei conta disso, que quando a gente escolhe, tu escolhe ou a fruta, ou o animal, enfim, mas aí tu escolhe um só, e o próprio programa já coloca os 2, né? E eu achei que num primeiro momento a gente tinha que botar 2, né? Porque é o par, mas não. Mas são coisas que a gente vai se aprendendo, porque tudo isso é muito novo, né? É tudo muito diferente, muito desafiador, né? Mas ao mesmo tempo, se tu larga para as crianças, eles fazem aquilo ali quase que de olhos fechados, né? Então, exato. Bem, tá. Agora sim, só para encerrar, na semana passada assistiram a Consciência Negra lá, o evento? Sim, muito legal. Gostaram? Que bonito aquele trabalho daquela professora, né? Aqueles afroativos, né? Afroativos, exatamente. Aquelas crianças esclarecidas e empoderadas, maravilhosas. Exatamente, muito, muito legal. E ao mesmo tempo a tristeza que foi quinta-feira, né? Aquela pessoa. Pois então, prof. Que morreu ali, que mataram, no caso, né? Lá do Carrefour. Bem triste. Mas essa é a sociedade na qual a gente vive. Meu Deus do céu. Tem que parar e refletir sobre essas coisas também com as crianças. Tá rolando protesto, né, prof? Rolou sexta, hoje, lá na frente. Hoje de novo? Uhum. Que hoje eles voltaram a abrir, né? Sim, hoje eles abriram. Ao meio-dia, não, então foi de tardezinha. Toda a bancada eleita, assim, do PSOL, PT, PCdoB, estava lá na frente, fazendo vídeo, se botando na frente da polícia como pessoa pública. Toda aquela função que eles fazem, né, para proteger a galera de alguma maneira. Mas, enfim, tá bem turbulento, estão jogando bomba, enfim. Agora domingo a gente tem as eleições, né, amigas? Então... Exatamente. Então... Temos que, né, pensar e refletir bem. Acho que aqui o grupo é bem alinhado, mas, tá né? solto, né? O bicho tá solto. Não, com certeza. Nossa, foi um ano bem complicado. Então tá, meninas. Mais alguma coisa? 15 minutos antes. Vou trazer coisas novas, então, para as outras 2 aulas. Tá bem? Beijo. Tá bem. Beijo. Tchau. Obrigada. Beijo, gente.